Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo de um cropped feito utilizando o fio jeans, que é um lançamento da Círculo para esse verão. Essa peça ficou super fácil, então se vocês forem iniciantes, é só ir com calma e atenção que vai dar tudo certo. Eu utilizei a técnica de tricô e de crochê para tecer essa peça, então se por acaso vocês não souberem fazer alguma dessas técnicas, eu vou deixar aqui no box de informações a playlist de vídeos para iniciantes, tanto para tricô quanto para crochê, beleza? Se vocês gostaram desse cropped, já dá um like aqui no vídeo, comenta pra me dizer o que vocês acharam e compartilhem nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Lembra de me seguir no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. E claro, se for a tua primeira vez me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. E agora, para aprender a tecer essa peça do tamanho PP até o tamanho GG, é só continuar assistindo a aula. Antes de começar a aula, eu vou passar as informações de base para você adaptar esse cropped para outros tamanhos. Então pegue papel e caneta e vá tomando nota das dicas que eu vou passar. Preste muita atenção nessa parte porque é extremamente importante para você conseguir adaptar a peça. E se você ficar com alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho e assistir novamente, ok? Para fazer esse cropped, eu usei o fio jeans da Círculo, agulha de tricô número 3,5 e número 4, agulha de crochê 3,5 mm e agulha de tapeçaria. Mais informações sobre o material utilizado, você pode visualizar na tela do vídeo. A peça que eu teci é para um tamanho que veste P e eu estou deixando aqui na tela a estimativa de quantidade de novelos para outros tamanhos. Se você tecer a peça com o mesmo material que eu, pode usar a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o teu tamanho. Eu fiz o cálculo dos pontos com base nas medidas em centímetros que eu vou passar logo em seguida. E para deixar o cropped bem justinho no corpo, eu usei medidas menores que o tamanho de busto de cada tamanho. Se você quiser que a peça não fique tão apertadinha no corpo, você pode fazer a receita usando um tamanho maior que o seu, ou pode ainda tirar a medida do seu próprio busto e fazer o cálculo dos pontos. A minha tensão de ponto com o fio jeans e a agulha número 4 é de 18 pontos para 10 centímetros. Caso você não encontre o fio jeans, você pode usar a mesma quantidade de pontos indicada usando um fio de barroco 4 mais um fio de cleia. Essa quantidade de pontos indicada é para cada lado da peça. Se você usar a medida do seu próprio busto, ou se você usar outro material diferente do que eu usei ou diferente do que eu indiquei como substituto, você vai precisar fazer o cálculo dos pontos. Se você quiser usar as mesmas medidas de base que eu utilizei, eu estou deixando elas aqui na tela do vídeo. E se você não sabe fazer o cálculo dos pontos, eu vou deixar no box de informações o link do vídeo onde eu ensino como fazer essa conta. Após o cálculo dos pontos, divida o resultado por 2 para saber a quantidade de pontos para cada lado da peça. E se for necessário, ajuste a quantidade de pontos para que cada uma das partes tenha uma quantidade de pontos múltipla de 4. E depois de passar todas essas dicas, a gente já pode começar a videoaula com o passo a passo. Os pontos que a gente vai utilizar para tecer essa peça são o ponto barra 2x2 e o ponto malha. Eu vou ensinar para vocês através de uma amostra de pontos. Eu vou colocar aqui na minha agulha 3,5 milímetros, 16 pontos para poder fazer essa amostra. E vocês devem iniciar a peça também com a agulha 3,5 milímetros, colocando a quantidade de pontos que foi indicada conforme o tamanho que vocês querem tecer. Depois de iniciar a peça colocando na agulha a quantidade de pontos indicada para o teu tamanho, a gente vai tecer 8 centímetros de ponto barra 2x2. Então, esses 8 centímetros a gente vai fazer usando a agulha de tricô número 13,5. Para fazer o ponto barra 2x2, a gente vai fazer 2 pontos em ponto meia. E depois a gente vai fazer 2 pontos em tricô.
2 pontos em meia, e 2 pontos em tricô. Então, é só seguir até o final da carreira, fazendo 2 pontos em meia, e 2 pontos em tricô. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda de como fazer o ponto barra 2x2, já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino certinho como fazer esse ponto. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informações para vocês, ok? Então, 2 meias e 2 tricôs. Primeira carreira é sempre um pouquinho mais apertada, mas é normal, então não se preocupem. Então, eu finalizei aqui a primeira carreira da minha amostra de pontos, tecendo 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Agora, eu vou virar a minha amostra para o outro lado e eu vou seguir tecendo até completar 8 centímetros, fazendo sempre essa repetição de 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Então, nas outras carreiras, eu também vou começar fazendo 2 meias e 2 tricôs. Dois meias e 2 tricôs. E vocês vão perceber que a gente vai estar fazendo ponto meia sobre ponto meia da carreira anterior. E ponto tricô sobre os pontos em tricô da carreira anterior. Meia sobre meia da carreira anterior. E tricô sobre os tricôs da carreira anterior. Aqui na minha amostra de pontos eu não vou tecer os 8 centímetros, mas eu vou fazer mais algumas carreiras para poder mostrar de pertinho para vocês como fica o resultado do ponto barra 2x2 e depois eu retorno para mostrar o próximo passo. Depois que eu teci mais algumas carreiras de ponto barra 2x2, vocês já conseguem visualizar melhor como fica o resultado do ponto. Então, depois que vocês finalizarem os 8 centímetros de ponto barra 2x2 na peça de vocês vão dispensar a agulha de tricô número 13,5 e vão começar a utilizar a agulha de tricô número 4. As minhas agulhas são da mesma cor porque elas fazem parte do kit de agulhas premium da Círculo. Mas se vocês não tiverem essas agulhas, não tem problema. Vocês podem utilizar outras agulhas, desde que vocês troquem a numeração da agulha 13,5 para a agulha número 4, depois que vocês finalizarem essa parte do ponto barra 2x2, certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a tecer em ponto malha. E o ponto malha é feito com as carreiras em ponto meia pelo lado direito e as carreiras em ponto tricô pelo lado avesso. Então, nessa primeira carreira, a gente vai definir que esse é o lado direito da peça, porque a gente vai tecer todos os pontos em ponto meia. Então, do início até o final da carreira, a gente segue tecendo todos os pontinhos da agulha em ponto meia. Finalizei a primeira carreira do ponto malha, tecendo todos os pontos em ponto meia. Agora eu vou dispensar a minha outra agulha 13,5. Vou pegar a minha outra agulha de tricô número 4, vou virar meu trabalho para o outro lado, que é o lado avesso, e agora eu vou tecer todos os pontos da minha carreira
em ponto tricô. Então, do início até o final, eu vou tecer todos os pontos da minha carreira em ponto tricô. Finalizei essa carreira em ponto tricô. Agora é só virar o trabalho para o lado direito e continuar tecendo em ponto malha até chegar em 21 centímetros de comprimento desde o início da base. Então vão ser 8 centímetros de ponto barra 2x2 e depois segue tecendo em ponto malha até completar 21 centímetros desde o início da base, certo? E para fazer o ponto malha, conforme eu falei antes para vocês, é só tecer as carreiras do lado direito em ponto meia e as carreiras do lado avesso em ponto tricô. E a gente segue tecendo utilizando agora somente a agulha de tricô número 4. Então eu vou finalizar essa parte na minha peça em tamanho real e já retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado. Eu já estou aqui com o meu trabalho em tamanho real, estou tecendo a minha peça no tamanho P, e aqui eu tenho 8 centímetros de ponto barra 2x2 e o restante do trabalho eu segui tecendo no ponto malha. Vocês não se preocupem com essas bordinhas que vão ficando enroladas, porque isso é normal acontecer no ponto malha e depois que a gente fizer a costura das laterais vai resolver o problema, certo? A partir de agora eu vou começar a fazer as diminuições das cavas, mas antes disso eu quero dar um aviso para vocês. Para saber certinho a medida de comprimento que eu precisava tecer antes de iniciar o arremate dos pontos, eu fui colocando a peça sobre o meu corpo, sobre o meu busto e verificando a quantidade de carreiras em ponto malha que eu precisava tecer, de maneira que essa parte do ponto malha preenchesse totalmente a medida de comprimento do meu busto, deixando essa parte do ponto barra 2x2 abaixo do início do meu busto. Eu acho que essa dica é bem importante, porque se vocês tiverem um busto menor ou maior que o meu, vocês podem adaptar essa parte da peça, deixando essa partezinha do ponto barra 2x2 abaixo do início do busto, pois assim a peça vai ficar mais bonita no corpo. Então, em cada extremidade do cropped, eu vou arrematar uma vez 3 pontos, 2 vezes 2 pontos e 5 vezes 1 ponto. Eu vou iniciar a primeira carreira de arremates pelo lado direito da peça, arrematando 3 pontos. Para fazer o arremate, então, nessa peça, eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia. Vou derrubar o primeiro ponto que eu teci sobre o segundo ponto que eu tricotei. Arrematei um ponto. Vou ter que fazer de novo porque escapou um dos cabos do meu fio e eu não posso deixar que isso aconteça. Então, esse aqui eu não precisei desmanchar. Vou tecer esse de novo, porque eu desmanchei ele. Agora, eu vou derrubar o primeiro ponto sobre o segundo ponto que eu tricotei. Arrematei o primeiro ponto. Vou tecer o ponto seguinte em meia. Vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. E arrematei o segundo ponto. Vou tecer o ponto seguinte em meia. Vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar e arrematei o terceiro ponto. Então, aqui eu fiz os primeiros 3 pontos de arremate em uma das extremidades da minha peça. Agora, eu vou seguir tecendo até o final da carreira, tecendo todos os pontos da minha agulha da esquerda em ponto meia. Eu já finalizei essa primeira carreira de arremates e agora eu vou virar minha peça para o lado avesso. E pelo lado avesso eu vou arrematar mais 3 pontos para emparelhar com a mesma quantidade de arremates que eu fiz na carreira anterior. Ah, Bianca, mas por que tu não arrematou os 3 pontos aqui no final da carreira? Porque se eu arrematar os pontos aqui, vai ficar repuxado no finalzinho. Então, quando a gente tem que arrematar mais de um ponto, o ideal é que a gente arremate na outra carreira, no início da carreira, para não correr o risco de ficar repuxado. Como eu estou fazendo essa carreira da avesso em ponto tricô, eu vou tecer os pontos de arremate em ponto tricô também. Então, eu vou fazer o primeiro e o segundo ponto em ponto tricô.
e o esqueminha é o mesmo da carreira anterior. Eu vou passar o primeiro ponto que eu teci sobre o último ponto que eu tricotei. Arrematei um ponto. Agora eu vou tecer o ponto seguinte em tricô. Passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Arrematei o segundo ponto. Vou tecer o ponto seguinte em tricô. Vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Arrematei aqui, então, o terceiro ponto. Então, agora é só seguir tecendo até o final da carreira, fazendo todos os pontos restantes da agulha em ponto tricô. Finalizei essa segunda carreira de arremates, então agora eu tenho 3 pontos arrematados em cada um dos lados da peça. Eu vou virar meu trabalho para o lado direito e no próximo arremate eu vou arrematar 2 pontos no início dessa carreira. Então, eu vou tecer 2 pontos em ponto meia, vou derrubar o primeiro ponto sobre o último ponto que eu tricotei, arrematei um ponto. Vou fazer o ponto seguinte em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Arrematei aqui o segundo ponto. Agora eu vou seguir tecendo até o final da carreira, tecendo todos os pontos em ponto meia. Agora que eu já finalizei essa carreira, onde inicialmente eu arrematei 2 pontos, eu vou virar minha peça para o lado avesso e vou arrematar 2 pontos no início dessa carreira. Então, é o mesmo esquema que eu já tinha mostrado antes para vocês. Eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto tricô. E vou passar o primeiro ponto que eu teci por cima do segundo ponto. Vou tecer o ponto seguinte em tricô e passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Então, arrematei aqui já 2 pontinhos pelo lado avesso da peça. Então, agora, eu já tenho a mesma quantidade de arremates dos 2 lados do cropped. Então, é só seguir tecendo, fazendo todos os pontos que eu tenho na agulha em ponto tricô. Eu já finalizei essa carreira em ponto tricô, agora eu vou virar meu trabalho para o outro lado. E conforme vocês podem visualizar, eu já tenho 5 pontos arrematados de cada um dos lados do cropped. Agora eu vou fazer novamente o arremate de 2 pontos no início dessa próxima carreira em ponto meia e depois o arremate de mais 2 pontos na carreira seguinte em ponto tricô. Conforme eu falei antes para vocês, é necessário fazer 2 vezes o arremate de 2 pontos de cada lado. Então, como é só repetir o que eu acabei de fazer nessas 2 últimas carreiras com vocês, eu não vou mostrar essa parte no vídeo e quando eu finalizar o arremate de mais 2 pontos de cada lado da peça, eu retorno para mostrar para vocês. Eu já finalizei o arremate de mais 2 pontos de cada um dos lados da peça, então agora a gente tem 7 pontos arrematados de cada um dos lados. 3 pontos, 2 pontos e 2 pontos. E a partir de agora, eu vou começar a arrematar um pontinho de cada lado da peça por 5 vezes. Então, nessa próxima carreira, aqui pelo lado direito, eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia. Vou derrubar o primeiro ponto por cima do último ponto que eu tricotei. Arrematei um ponto e agora é só seguir tecendo nos pontos restantes até o final da carreira.
Como a gente está trabalhando aqui, arrematando somente um ponto nessa carreira, eu poderia fazer o arremate de um ponto no final dessa mesma carreira, que não ficaria repuxado. Só que como eu estou trabalhando nesse arremate de jogar o primeiro ponto que eu teci sobre o último ponto que eu teci para poder fazer o arremate, eu achei melhor deixar o arremate do outro lado, do final da carreira, para fazer no início da carreira seguinte pelo lado avesso da peça. Então, dessa maneira vai ficar bem mais direitinho aqui o trabalho. Se vocês estiverem fazendo o outro tipo de arremate, que é de fazer 2 pontos juntos, ao invés de derrubar um ponto sobre o outro, aí vocês podem fazer o arremate na mesma carreira. Eu já vou mostrar a diferença para vocês, tá bom? Então, conforme eu falei para vocês, se vocês quiserem arrematar 2 pontos juntos em meia no início e no final dessas carreiras onde a gente tem que arrematar só um ponto, é só fazer isso aqui, ó. Pega 2 pontinhos e faz juntos em ponto meia, ó. Daí fica aqui o arremate de um ponto. Como eu comecei o arremate derrubando um ponto sobre o outro, eu vou desmanchar essa diminuição que eu fiz aqui, fazendo 2 pontos juntos em meia. Deixa eu ajeitar aqui os meus pontinhos na agulha. Vou tecer até o final em ponto meia, normalmente, sem fazer nenhuma diminuição. Aí agora eu vou virar o meu trabalho para o outro lado e vou tecer a diminuição nessa carreira pelo lado avesso, então da mesma maneira que eu estava mostrando nas outras carreiras para vocês. Então eu vou fazer aqui 2 pontinhos em tricô e vou derrubar o primeiro ponto sobre o último ponto que eu tricotei. A diferença de um arremate para o outro, aqui nessa questão de um ponto apenas, é bem pequena, mas é melhor que se vocês escolherem um tipo de arremate, vocês façam esse arremate em todas as partes da peça, beleza? Então, agora que eu já arrematei um pontinho no início dessa carreira, eu vou seguir tecendo o restante dos pontos da minha agulha em ponto tricô até o final da carreira. Eu já finalizei essa carreira, onde eu arrematei um ponto aqui no início da carreira. Agora eu vou virar o meu trabalho para o lado direito novamente. Então, aqui nós temos de cada lado da peça o arremate de 8 pontos. 3 pontos, 2 pontos, 2 pontos e 1 ponto. A partir de agora, eu vou continuar tecendo a minha peça, fazendo o arremate de um ponto no início de cada lado da peça, por mais 4 vezes. Então, da mesma maneira que eu mostrei para vocês nessas duas últimas carreiras, a gente vai repetir isso por mais 4 vezes. Então, depois que eu finalizar essa parte da peça, que eu finalizar todos os arremates, eu retorno para mostrar o resultado para vocês. Eu já finalizei o arremate de 5 pontos de cada um dos lados da peça. Então, no total agora, a gente tem 12 pontos arrematados de cada um dos lados. Uma vez 3 pontos, 2 vezes 2 pontos e 5 vezes 1 ponto. Esse recuo de arremates deu um total de aproximadamente 6,5 centímetros. Então, se por acaso vocês estiverem tecendo cropped com outro material, vocês podem verificar a quantidade de pontos que vocês vão ter que arrematar para caber nesses 6,5 centímetros, certo? Depois de finalizar todos os arremates, o meu cropped ficou com cerca de 27 centímetros de comprimento desde o início da base. Então, se por acaso vocês mudaram a medida de comprimento antes de começar o arremate dos pontos, a medida de comprimento total também pode mudar e pode ficar diferente desses 27 centímetros que ficou na minha peça. O próximo passo é já fazer o arremate dos pontos, mas se por acaso vocês quiserem tecer mais um pedacinho com a quantidade de pontos que vocês têm na agulha antes de começar a fazer o arremate dos pontos para finalizar a peça, aí fica a critério de vocês. Mas a minha, eu já vou começar a fazer o arremate assim que eu finalizei o arremate dos pontos do recuo da cava.
Então, para fazer o arremate dos pontos, eu vou fazer pelo lado direito da minha peça e vai ser o mesmo esquema que eu tinha mostrado antes para vocês. Eu vou tecer 2 pontos em meia e vou derrubar o primeiro ponto por cima do segundo ponto que eu tricotei. Faço o ponto seguinte em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Eu juro pra vocês que não é tão difícil de trabalhar com esse fio, tá? Que não escapa tanto assim. É que como eu tô na câmera aqui, tá um pouquinho longe pra mim, então eu fico com um pouquinho de dificuldade de dar certinho aqui na hora de tirar os pontos da agulha. Então, é só fazendo isso até finalizar todos os pontos da agulha da esquerda. Desce o ponto seguinte em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar. Faz o ponto seguinte em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar. Depois de finalizar o arremate dos pontos finais, esse é o resultado. Como frente e costas do cropped são iguais, para fazer a outra parte da peça é só seguir exatamente o mesmo passo a passo que eu ensinei agora para vocês. Agora que eu já estou com frente e costas do meu cropped prontas, o próximo passo é fazer a costura nas laterais. Então, em toda a extensão dos 21 centímetros que eu teci, antes de iniciar o arremate dos pontos para formar as cavas, eu vou fazer a costura. Caso vocês não saibam como fazer a costura no tricô, eu vou deixar aqui no box de informações o link da aula que eu ensino como fazer isso. Depois de finalizar a costura nas laterais, a gente vai fazer os acabamentos e as alcinhas do cropped. Para fazer os acabamentos, eu vou utilizar uma agulha de crochê de 3,5 milímetros. A gente vai utilizar nesse acabamento somente correntinhas e pontos baixos. E caso vocês não saibam como fazer essa parte no crochê, eu vou deixar um vídeo aqui no box de informações, onde eu ensino os pontos básicos do crochê. Eu prometo para vocês que é bem fácil, certo? Então, para começar, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos ao redor dessa parte do arremate das cavas. Então, eu amarrei o meu fio aqui pelo lado avesso, ó, só dei um nozinho aqui, passei o fiozinho por dentro de um pontinho. Dei um nozinho e depois essa perninha aqui eu vou arrumar ela para o lado avesso da peça para não ficar aparecendo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma carreira de pontos baixos. Eu vou introduzir a agulha de crochê, pegando 2 perninhas aqui do meu ponto. Vou puxar uma laçadinha. E vou fazer 2 correntinhas para começar a carreira. Agora, eu vou para o próximo ponto. Vou introduzir a agulha. Vou puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Então, para fazer o ponto baixo, eu sempre introduzo a agulha dentro de um pontinho. Puxo uma laçadinha. E depois eu puxo outra laçadinha por dentro desses 2 pontos que estão na agulha. Aí eu faço o ponto baixo. Vou de novo no ponto seguinte, vou introduzir a agulha, vou lá puxar uma laçada e puxo mais uma laçadinha passando por dentro dos 2 pontos que estão na agulha. Nesse vídeo que eu indiquei para vocês, eu explico essa parte com bastante detalhes. Novamente, eu vou introduzir a agulha no próximo pontinho, puxo uma laçadinha e agora com outra laçadinha eu passo por dentro dos 2 pontos que estão na agulha. E eu vou fazendo isso até chegar lá na outra extremidade. E o resultado vai ficar esse aqui, ó. Eu já fiz do outro lado, então eu posso mostrar já para vocês. Vai ficar desse jeitinho assim. Para fazer as alcinhas, eu vou continuar trabalhando com a agulha de crochê 3,5 milímetros e eu vou começar fazendo 25 centímetros de correntinha. Eu contei aqui para mim e deram 45 correntinhas com o material que eu estou utilizando e com a tensão de ponto que eu tenho. Mas vocês podem medir para ver certinho os 25 centímetros. E se vocês quiserem fazer uma alcinha maior, mais comprida,
Aí vocês podem fazer conforme o gosto de vocês. Depois de terminar o comprimento das correntinhas, vocês vão vir aqui no início, vocês vão apertar bem o nozinho inicial que vocês fizeram e vão cortar. Eu vou deixar aqui um pedacinho de fio, ó, para não correr o risco de escapar. Ó, então eu cortei aqui a pontinha. Depois eu vou retomar a última correntinha que eu fiz. Vou vir aqui no meu cropped com a peça virada com o lado direito para mim, bem aqui nessa parte onde eu fiz o arremate dos pontos. Vou introduzir a minha agulha de crochê dentro do último ponto baixo que eu fiz, que foi o ponto baixo de acabamento aqui da parte da cava. Então, eu passo a minha agulha aqui por dentro e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, eu vou puxar uma laçadinha. E agora eu puxo outra laçadinha para fazer um ponto baixo. Então, a partir de agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto meia em tricô que eu tenho aqui na minha peça. Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro do meu próximo ponto. Acabei de achar um pelo da poli aqui. Vou puxar uma laçadinha, passar por dentro do meu ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto. Vou introduzir a agulha, puxo outra laçadinha e faço outro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, puxo outra laçadinha e faço outro ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço outro ponto baixo. Quem já é uma tricoteira mais experiente sabe que cada ponto no tricô é formado por duas perninhas, ó. Então, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Então, cada vez que a gente for introduzir a agulha, a gente vai pular duas perninhas. Se a gente sempre introduzir a agulha no buraquinho que fica no meio entre o fiozinho e outro, aí vão ficar muitos pontos baixos um do ladinho do outro e vai ficar amontoado e franzido. Então, a gente vai só pulando aqui, ó. Uma perninha, duas perninhas. Então, esse aqui é o meio do meu próximo ponto. Então, eu introduzi a agulha, vou puxar a laçada e vou fazer um ponto baixo. Pulei aqui a perninha desse ponto que eu acabei de fazer. Vou pular a perninha do próximo ponto e no meio desse pontinho eu vou introduzir a minha agulha. Ó. Então, é só seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos. Eu segui tecendo um ponto baixo para cada um dos meus pontos em meia e cheguei aqui no final, fazendo também um ponto baixo sobre o ponto baixo de extremidade aqui da parte do acabamento da cava. Então, agora, para finalizar, eu vou tecer 25 centímetros de correntinha. Depois de finalizar os 25 centímetros de correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar bem o fiozinho aqui no último pontinho que eu fiz, na última correntinha que eu fiz, e vou cortar, deixando somente uma pontinha de fio aqui. E depois de finalizar esse passo a passo que eu mostrei para vocês, a gente vai tecer no outro lado, fazendo exatamente a mesma coisa. E depois de finalizar todos os acabamentos, o cropped tá prontinho para ser usado. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender esse cropped aqui comigo. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!